bem, Brasil? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Agora trago para vocês a mídia social de Trump e também a Rumble detonam agora, vão para cima mais uma vez, mais um aviso, mais um aviso ao relator dos atos do dia 8 de janeiro. Trump Media e Rumble fazem nova acusação grave contra o magistrado. E os Estados Unidos agora se posicionam a respeito de investigação. As investigações dos Estados Unidos. Crítica à anulação de condenações por corrupção no Brasil. Agora o Brasil literalmente está na mira dos Estados Unidos. A liberdade de expressão. A América reagem à censura. Relator das milícias digitais, investigação norte-americana pode afastar empresas do Brasil. Lava Jato destruída. Estados Unidos citam falta de combate à corrupção. Deixe já um like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Pessoal, é muito sério, é muito grave o que está acontecendo aqui no nosso país. A Trump Media, né, em meio a uma crescente tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, a plataforma Rumble e Truth Social, empresa ligada ao presidente norte-americano Donald Trump, acusaram o ministro do Supremo, o relator dos atos do dia 8 de janeiro das milícias digitais, de agir por motivação política, ao determinar o bloqueio de contas e a entrega de dados do comentarista político Rodrigo Constantino. A denúncia foi apresentada em nova petição enviada à Justiça da Flórida nesta quarta-feira. Segundo a peça obtida pelo site Metrópolis, a defesa das empresas norte-americanas considera a ordem do magistrado brasileiro um caso explícito de abuso de autoridade. Abre aspas. Essa ordem sigilosa enviada a Rumble é um exemplo clássico de abuso de autoridade. Ordenar que uma empresa americana silencie um cidadão americano, entregue seus dados pessoais e mantenha tudo em segredo, sob pena de multas diárias altíssimas, afirmou Martin De Luca, advogado da Rumble. O argumento central da petição é que a decisão do ministro teria sido uma reação à tarifa de 50% imposta por Trump sobre produtos brasileiros no início do mês de agosto. Para os advogados, o ministro teria agido poucos dias depois da medida tarifária e da publicação de uma carta do presidente dos Estados Unidos criticando ações de censura no Brasil. O relator dos atos do dia 8 de janeiro, milícias digitais, fez isso poucos dias depois da carta do presidente Trump, alertando sobre censura e tarifas. Isso não parece justiça legítima, parece uma jogada pessoal de poder. E até onde sabemos, ninguém no governo brasileiro ou no Supremo se opôs ao que ele fez ou sequer sabia da ordem, declarou Luca. A ordem judicial brasileira, emitida em 11 de julho, exigia da Rumble o bloqueio de contas associadas a Rodrigo Constantino e a entrega dos dados vinculados a esses perfis. Constantino, que tem dupla cidadania, também é cidadão norte-americano. O não cumprimento da ordem acarretaria uma multa diária de R$100 mil. E assim, pessoal, a Rumble e a Truth Social já haviam recorrido à justiça americana, alegando que a solicitação brasileira não foi feita por meio dos canais legais e diplomáticos apropriados, como tratados internacionais ou notificação prévia ao governo dos Estados Unidos. Assim, pessoal, também da mesma forma, os Estados Unidos, né, um escritório do representante de comércio dos Estados Unidos começou nesta semana, logo na segunda-feira, uma investigação formal contra o Brasil com base na seção 301 da Lei do Comércio dos Estados Unidos de 1974. Né, já falamos sobre isso aqui. A medida foi tomada por determinação direta do presidente Donald Trump e abrange práticas brasileiras nos setores de comércio digital, tarifas, combate à corrupção, propriedade intelectual, etanol e desmatamento. Segundo o escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, o objetivo da investigação é avaliar se atos políticos e práticas do governo brasileiro são injustificáveis, irrazoáveis ou discriminatórias
e oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. O embaixador embasou seu documento em ataques do Brasil às empresas norte-americanas de mídia social, assim como outras práticas comerciais injustas que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos dos Estados Unidos. Entre os pontos destacados está a preocupação com o enfraquecimento das ações anticorrupção. O relatório afirma que um caso altamente divulgado que envolve suborno de autoridades públicas para projetos públicos e lavagem de dinheiro. Decisão de um ministro da corte para anular as condenações receberam críticas generalizadas. O texto faz uma referência indireta à decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, que em setembro de 23 anulou todas as provas obtidas nos sistemas da Odebrecht, utilizadas em diversos processos da Operação Lava Jato. Na decisão, o ministro declarou nulos os elementos em qualquer âmbito ou grau de jurisdição e ordenou que órgãos como PGR e a Controladoria Geral e o Tribunal de Contas da União apurassem a responsabilidade de agentes públicos envolvidos na condução do acordo. O magistrado também afirmou que houve gravíssimas consequências decorrentes da utilização de provas consideradas contaminadas. O relatório dos Estados Unidos destaca esse episódio como um exemplo de enfraquecimento institucional e jurídico no Brasil. O relatório também critica uma falha do Brasil na aplicação e efetiva de suas leis ambientais, especialmente no controle do desmatamento ilegal. Segundo o documento, a conversão de terras desmatadas ilegalmente para a produção agropecuária oferece uma vantagem competitiva injusta às exportações agrícolas, ao reduzir custos e ampliar a disponibilidade de áreas. O texto afirma que até 91% do desmatamento pode ser ilegal e cita a exportação de madeira extraída de forma irregular, inclusive com o uso de documentos falsos e corrupção de fiscais. Segundo o governo dos Estados Unidos, madeiras de origem ilegal chegam ao mercado norte-americano em violação às leis norte-americanas. Fato é, pessoal, chega de piadas, chega de perseguir opositores, chega de perseguir a direita, chega de rasgar a Constituição. O Brasil precisa restabelecer o respeito às liberdades individuais, a liberdade de expressão e a separação de poderes, antes que vire uma pária global, antes que vire uma Venezuela, antes que vire uma Cuba. O povo vai pagar o preço pelos abusos da corte mais, infelizmente, suja. Se nós fôssemos dizer aquilo que realmente nós estamos enxergando e aquilo que nós pensamos, infelizmente, pessoal, chegaria um tempo que vocês não estariam mais nos ouvindo aqui no nosso canal. Mas vamos indo com fé, com força e esperança que nós teremos um país melhor, nós viveremos dias de bênçãos, porque Deus não vai deixar o nosso país, o povo, viver debaixo deste governo que está destruindo a nossa nação, está destruindo o seu próprio povo. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado também. Forte abraço e que Deus abençoe a todos.